O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A nós descei divina
Irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa também é a terceira vez que Jesus, agora ressuscitado, ele aparece. É uma cena que acontece, diz o Evangelho, ali no mar de Tiberíades. Na verdade não é um mar, é um lago, né? Alguns textos bíblicos vão chamá-lo de Lago de Genezaré, ou também o Lago da Galileia. Vamos lembrar que foi nesse lugar, lá no começo da missão de Jesus, que ele saiu para chamar os primeiros pescadores, Pedro e André, Tiago e João. Lá ele chama: vem me seguir. Eles deixam a barca, deixam as redes, deixam a família e vão ali naquele chamado cativante de Jesus, seguir ele pelas estradas da vida. Hoje, de novo, naquela região, Jesus volta de um modo novo, agora ressuscitado. Lá estão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael da Galileia, de Caná da Galileia, um dos últimos a ser chamado, os filhos de Zebedeu, portanto Tiago e João, e dois dos discípulos que nós não sabemos quem é, se são os discípulos de Emaús ou não. São sete dos discípulos que estão aqui. E 7 na Bíblia significa algo, a totalidade, significa um todo perfeito. Então olha que bonito, a partir desses 7, Jesus quer atingir a todos nós. E aí Pedro, eles são pescadores, ele diz assim: eu vou pescar. Os outros discípulos dizem: nós vamos contigo. Olha que importância para nós católicos essa frase. Aonde Pedro vai, os discípulos vão junto, não é desligado. Pedro, que representa a liderança dos apóstolos: eu vou pescar, nós vamos contigo. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, acorda, muito cuidado. Nós estamos numa época de conclave, é época de rezar. Você não vai ver um jornalista que conhece de verdade a fé católica, você não vai ver a perguntar para os cardeais quando eles estão passando, né? A perguntar alguma coisa de fé. Eles vão sempre perguntar para quem está passando com o solidel vermelho: qual é o seu candidato? Quem você acha que vai ganhar? Isso é política. É claro que cada cardeal, vindo de um país, eles têm os seus dons de intelectualidade, têm a sua visão de mundo, mas eles são os fiéis à igreja. E você muitas vezes fica preso a isso. Quem que é o meu candidato? Quem que é? Meu irmão, minha irmã, se você não acredita que é o Espírito Santo também que colabora para conduzir tudo isso, o Pedro que foi eleito nesse conclave, os outros cardeais vão dizer: nós também vamos contigo pescar, porque a barca que é a igreja é a mesma, é uma só. E aí então eles entram na barca, que você sabe que representa a igreja, e saem para pescar. Lembre-se que esse grupo
é gente especialista em pesca. Eles vão pescar à noite, porque sabem que é o melhor horário para pegar peixe. É muito provável que nesse lago eles já pescaram muitas vezes. Diferente um pouco, né? Nós, na nossa missão de evangelizar na igreja, a gente ficou muito mais preso na figura da evangelização como um pastor. A figura do pastor e o rebanho. Mas essa é uma figura da missão da igreja que a gente tem que aprofundar. A figura do pescador, que faz parte da evangelização. Cada rio, cada lago, ou até mesmo o mar, os peixes são diferentes. O bom pescador, ele sabe qual peixe tem naquele lago, e sabendo, ele vai saber a vara que vai usar, a isca que vai usar, o melhor horário para pescar. Isso também faz parte da evangelização. Os lagos da sociedade, os areópagos do mundo de hoje que nós vamos, são diferentes. Eu fiz Semana Santa 3 anos no sul de Minas, em Alagoas, em Paipindi, a terra da Inhaxica, e 2 anos em Cruzília, conhecida como a terra do Manga Larga. É totalmente diferente da Minas nossa aqui, que faz divisão com São Paulo, Goiás, Mato Grosso. É outra Minas. Então saber o lugar que nós estamos também ajuda na evangelização, no modo de usar os instrumentos que nós temos para pescar. Só que aquela noite foi um fracasso. Os especialistas em pesca naquela noite não pegaram nada. E você e eu já passamos por isso também. Usando a nossa inteligência, o nosso conhecimento, nós já nos frustramos em coisas da nossa vida que nós pensamos que ia dar certo e não deu. Principalmente quando a gente não leva Jesus na barca, vai ser um fracasso. Eles estavam ali com toda a sua capacidade humana e intelectual, mas não estava com Jesus. Jesus não estava lá. Não pegaram nada. Voltaram então, devem estar desanimados, tristes. Quando amanheceu, Jesus estava lá na margem, estava de pé. Você sabe que de pé é o sinal de quem está ressuscitado. Só que Jesus está lá de pé, e eles não sabiam que aquele era Jesus. E aí então Jesus pergunta para eles assim: vocês têm alguma coisa para comer? A resposta, ela é, sabe quando alguém te pergunta alguma coisa, dá um bufetão assim? Não. Você tem alguma coisa para comer? Não. E a gente muitas vezes age no impulso. Então quando você está estressadinho, né? Passou por uma noite ruim, é bom no dia seguinte você não tomar decisões, porque a gente vai no impulso, não, e quebra a cara. É igual esses dias atrás, né? Olha, tem uma multidão aqui para alimentar. E aí, Jesus perguntando, como que a gente vai alimentar? Aí vem a ladainha capitalista, né? Só com dinheiro se alimenta. Ah, Jesus, olha só, nem 200 moedas de prata daria para alimentar toda essa gente. Então eles estão dizendo assim: pelo amor de Deus, quem é você? Nós passamos a noite inteira aqui tentando pegar peixe, estamos cansados, e você vem perguntar se a gente tem alguma coisa para comer? Não temos. Só que Jesus é ousado, é Ele que está indo atrás, não são eles. E assim é também conosco. A gente não percebe, mas quem realmente pesca a gente, quem dá um jeitinho de ir atrás da gente é Jesus. E Ele dá uma ordem:
lançai as vossas redes à direita e achareis. Lançai as redes. Eles então obedeceram. Lançaram as redes, e a quantidade de peixe era tão grande que não conseguiam arrastar. Imagina o que passaram na cabeça daqueles 7. Nossa, nós acabamos de lançar a rede agora há pouco, não tinha nada. Agora, obedecendo a voz desse homem, a rede ficou cheia. Aí então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro assim: é o Senhor. Imediatamente Pedro acreditou. Esses dias atrás, quando Maria Madalena foi lá contar para eles que o túmulo estava vazio, eles saíram correndo. Pedro, o discípulo amado. Quem chegou primeiro foi o discípulo amado, porque quem ama reconhece primeiro quem é Jesus. Quem ama sabe as atitudes do mestre. E o discípulo amado foi o primeiro a dizer para Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro logo foi se vestir, que ele estava nu. E aí então atirou-se no mar. Os outros discípulos puxaram a barca, arrastando ela. E logo que eles chegaram na terra, Jesus já estava preparando. A brasa estava acesa, com os peixes e o pão em cima. E Jesus diz assim: traz também algum dos seus peixes. Então Jesus já tinha lá pão e peixe, mas ele quer que os discípulos participem. Ele vai: traz também alguns dos seus peixes. A participação é de todos. Simão Pedro subiu na barca, puxou então a rede, e lá tinha 153 grandes peixes. Não é que esse número talvez faça a rede ficar tão pesada, né? Mas esse número significa, de um modo simbólico, a abundância, a multidão. Alguns estudiosos dizem que esse número era o número de nações conhecidas naquela época, para dizer que ao pescar, eles pescam toda a humanidade. Ninguém fica excluído dessa pesca ordenada por Jesus. Então, Jesus fala assim: vinde comer. Presta atenção que aqui é para lembrar da Eucaristia, né? É uma frase muito forte: vinde, né? Vinde benditos do meu Pai, vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, vinde comer. É o convite que Jesus nos faz todo domingo para participarmos da mesa da Eucaristia: vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia em perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Olha que bonito. Como começou o Evangelho? Eles não sabiam que era Jesus. Como termina agora? É o Senhor. Talvez você entre na missa também sem saber muito bem quem é Jesus. Oxalá que você possa sair se encontrando com Ele e também dizer: é o Senhor que eu me encontrei hoje. Daí então Jesus diz assim: tomou o pão, distribuiu por eles, fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que ele apareceu ressuscitado. Esse texto é um epílogo, nós não vamos aprofundar isso agora. Agora nós vamos ver um encontro de Jesus e Pedro. Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Na primeira pergunta é a única vez que ele pergunta mais do que esses, porque para seguir Jesus nós temos que ter um amor acima de qualquer pessoa. Lembre-se que a gente na vida, a gente adquire situações que causam traumas na gente. E Pedro é uma pessoa
que precisava de cura, e a cura muitas vezes se dá pela reconciliação. Um dia Pedro não se conformou com a proposta de Jesus que ia morrer. Jesus fala para ele: olha, afasta de mim, você não está pensando as coisas de Deus, mas dos homens. Quando Jesus foi lavar os pés dele, não precisa me lavar, também não estava entendendo. Mas a última vez marcou Pedro. Talvez Pedro ficou traumatizado. Aquele Pedro que era o primeiro a responder. Jesus perguntava, ele respondia: tu és o Cristo, o Messias. Ele é o primeiro a tomar a palavra, a atitude. Mas naquele dia ele negou Jesus 3 vezes. Perguntaram para ele: você não é discípulo dele? Você não conhece ele? Não é você que andava com ele? E 3 vezes ele disse não a Jesus. Só que Jesus não ficou traumatizado. Quem devia ficar traumatizado era ele. Ele foi negado. Mas Jesus, ele perdoa sempre todos. Mas aquilo marcou a vida de Pedro. Como tem coisas que marcou a tua vida, marcou a vida de Pedro profundamente. Por isso que essa pergunta vai ser feita 3 vezes. É o modo que Jesus encontrou para reconciliar Pedro de novo. No grego nós temos, resumindo, 3 formas de falar de amor. Uma, a gente fala filia. Filia é um amor de amigo, de amizade. Filia, filós. O outro é o eros, um amor mais erótico. E o outro amor se chama ágape. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. É um amor assim, oblativo, desprendido. É um amor que não espera nada em troca. Quando Jesus pergunta para Pedro: Simão, tu me amas? Ele pergunta: Simão, agapau. Jesus, ele usa o verbo ágape, porque ele é Deus. E ele pergunta se Pedro ama com esse amor desprendido. Só que Pedro responde: sim, Senhor, eu te filio, eu te amo com amor de amizade, de amigo. É um amor que ele consegue ter ali. Não adianta ele falar outra coisa, ele responde com o que ele é: Senhor, filho, filós, filha. Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, agapau, tu me amas com esse amor? E Pedro responde: sim, Senhor, eu, filho, eu te amo com esse amor de amizade. Jesus pergunta a 3ª vez. Só que na 3ª vez, Jesus não pergunta com o verbo agapau. Ele pergunta usando o mesmo que Pedro, o verbo filho. Não é que simplesmente ele se abaixa, também se abaixa no nível do amor do Pedro, mas ele falou: se esse é o amor que você tem, eu vou te perguntar assim: Pedro, filia-me, tu me amas? E Pedro fica triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Ficar triste aqui é porque ele lembrou possivelmente das 3 traições dele, e ele percebeu agora como que ele estava sendo curado das 3 vezes que ele negou. E aí então ele responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu filia te amo. E Jesus sabe tudo mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro morreu e com certeza ele atingiu o amor ágape, porque é um processo na nossa vida. Você sabe que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, que é mais ou menos como termina o Evangelho, né? Tentando dizer o modo que ele vai ser morto. E nós também hoje, diante desse lindo Evangelho, possamos sempre levar Jesus conosco na nossa missão, para que a nossa pesca, quando feita em nome dele, seja abundante, mas que nós possamos ficar atentos à sua palavra, quando ele
disser, vai por aqui, lança as redes, por ali não. E também nós, na nossa vida, precisamos tanto, de cura, de reconciliação, e nós só podemos dar o primeiro passo fazendo isso com Jesus, como Pedro fez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.